Vamos lá. Nós vamos falar agora dos crimes contra a honra, e eles estão previstos nos artigos 138 ao 145. Na verdade, precisamente nos artigos 138, 39 e 140. Do 141 para frente, 41, 42, 43 e 44, são especificidades em relação aos crimes do 138, 139 e 140, se tornando basicamente leitura desses artigos. Entretanto, nós iremos comentar os crimes contra a honra, perfazendo do artigo 138 ao 145. Os crimes contra a honra, basicamente, são 3 crimes. Quais são esses crimes? Calúnia, difamação e injúria, previsto, respectivamente, nos artigos 138, 139 e 140 do Código. Eles ainda continuam sendo crimes contra a pessoa, certo? O sujeito ativo delas é qualquer pessoa. O sujeito passivo vai depender de uma série de situações que vão ser analisadas em cada um dos artigos. Basicamente, para a gente poder entender, se a gente for ler os artigos, vem um dizendo caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime, que é calúnia. No 139 vem falando de difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. E 140, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. E muitas vezes acaba que nós ficamos pouco desnorteados, saber se é um crime de injúria, calúnia ou difamação, já que os 3 ofendem a honra da pessoa. Uns honra objetiva, outros honra subjetiva e vice-versa. Para ter uma definição bem simples, bem mais rápida para você entender o que significa isso, já que todos ofendem a honra de uma pessoa, uma distinção rápida e simples é: se a ofensa à sua honra se der por intermédio de imputar, responsabilizar você por um crime, o nome disso é calúnia. Grava-se pelo seguinte: calúnia começa com C, então a ofensa será relacionada ao fato de eu imputar a alguém um crime, C. C de calúnia, C de crime. Então, quando essa minha ofensa estiver direcionada ao fato de dizer que a pessoa cometeu um crime, isso será calúnia. Difamação e injúria, e aí, consequentemente, a calúnia, ela vai ter, alguns dizem que a honra é objetiva e subjetiva, outros dizem que a honra é honra objetiva, pelo fato de você cometer crime, enfim, acaba sendo o objeto jurídico, seria a honra objetiva. Na difamação você fala em ofender a sua reputação e na injúria você fala em dignidade, decoro. E como é que eu distingo entre elas? É simples. A difamação é sua honra objetiva. A injúria é sua honra subjetiva. Professor, eu não consegui compreender. Tá. Quando a minha ofensa, que não seja crime, porque se eu ofender falando que é que seja crime, quando a minha ofensa não for crime, que é calúnia, ela se reportar a sua honra objetiva, eu cometo crime de difamação. Quando ela se reportar a sua honra subjetiva, ela se reporta ao crime de injúria. Injúria, honra subjetiva, íntimo, pessoal. O que eu penso sobre mim mesmo? O que eu penso sobre a minha pessoa? O que eu penso sobre a minha dignidade? Honra pessoal subjetiva. Quando essa ofensa for perante terceiros, coletivo, o que terceiros irão achar de você?
essa sua honra é honra objetiva. Então, se eu ofendo você, para você, apenas para você, eu vou cometer o crime de injúria. Se eu faço essa ofensa na presença de terceiros, aí eu vou cometer injúria, porque eu vou ofender a sua honra pessoal, subjetiva, e difamação perante a sociedade, a sua honra objetiva. Quando essa ofensa culminar numa imputação de crime, calúnia, ser crime, calúnia, fica fácil. Então, nessa primeira visão, eu já consigo ter uma noção do que seria calúnia, difamação e injúria, certo? Calúnia, honra objetiva, e alguns doutrinadores falam objetiva e subjetiva. Difamação, honra objetiva, e injúria, honra subjetiva. Agora vamos explicar os artigos. Né? Ler artigo é uma coisa, explicar é outra. Você já sabe que eu não gosto de ficar lendo artigo. O artigo 138, ele dispõe o seguinte: caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Legal. O que eu tenho para a configuração dessa conduta criminosa? É necessário que a pessoa tenha o conhecimento de que o que ela está falando é falso. Então eu sei que a pessoa não cometeu um crime e mesmo assim digo que foi ela que fez, caluniando ela. Certo? Então eu tenho a certeza que aquela conduta é falsa e consequentemente imputo o crime. Pronto. Como é que eu faço esse tipo de imputação? Eu posso fazer essa imputação, seja dizendo que o crime não existiu, ou seja, eu invento uma conduta criminosa, ou eu atribuo a autoria de um crime verdadeiro a uma pessoa que não o cometeu. Então, por exemplo, eu posso virar e falar que foi o Clauver que matou o Miguel. Então, eu estou imputando ao Clauver o crime de homicídio de uma coisa que não aconteceu. Então, isso é calúnia, dizendo que foi ele que fez. Ou eu pego uma situação verídica e imputo a quem não fez. Foi o Clauver que matou a esposa do goleiro Bruno. O fato é verídico, o crime é verdadeiro. Entretanto, a autoria da conduta criminosa não é do Clauver. Eu estou imputando a ele falsamente um fato definido como crime. Então, a calúnia ela pode ser feita você criando a conduta criminosa, ou você pode imputar a autoria de forma falsa. Uma outra coisa que se torna interessante na observação dessa norma é que, quando eu falo em imputar uma conduta criminosa, eu tenho que, imputar crime. Então, contravenção estaria fora disso. E, ao imputar o crime, como é que eu faço essa imputação? A imputação ela tem que ser ou pelo título do crime, ou pelas elementares da norma incriminadora. De que forma? Ou eu digo que foi o Clauver que cometeu o crime de homicídio, título do crime, ou eu digo que o Clauver é que matou alguém. Matar alguém, elementares da norma incriminadora. Por que isso é importante? Porque definições jocosas, nomenclaturas inexistentes nessas duas situações, elas não se configuram um crime de calúnia, mas sim um crime de difamação, de injúria. Exemplo, vamos imaginar que eu digo que o Clauver é ladrão. Ladrão não é título de crime e ladrão não é elementar de norma incriminadora nenhuma.
as elementares que em tese se enquadrariam no crime, na nomenclatura jocosa de ladrão, seria crime de estelionato, crime de furto, crime de roubo, extorsão, que em tese corrupção, que em tese poderiam ser atreladas ao ladrão. Então, o que a nossa jurisprudência exige é que, ao mencionar, ao imputar um fato definido como crime, essa imputação tem que ser ou pelo título do crime, ou essa imputação tem que ser pelas elementares da norma incriminadora. Você não precisa descrever ipsis literis da norma incriminadora, falar ela toda, mas pelo menos pegar as elementares essenciais. Não entendeu? Vamos lá. Eu não preciso dizer, olha, foi o Cláudio que subtraiu coisa alheia móvel para si ou para outrem. Não, eu não preciso dizer isso. Essas são os elementares do crime de furto. Mas eu posso dizer que foi o Cláudio que pegou, subtraiu, o celular de Miguel. Pegou um celular que não é dele, é de outrem, para si. Certo? Então não precisa ser ipsis literis das elementares, mas eu preciso pegar a essência da norma incriminadora, seja pelas suas elementares, seja pelo título do crime. Certo? E aí eu tenho a definição do crime de calúnia, que é do 138. Uma outra discussão que se tem sobre essa norma é sobre o sujeito passivo dela. Por que sobre o sujeito passivo? Existe uma grande discussão se pessoa jurídica comete crime. Isso vocês já devem ter estudado em Penal 1, basicamente, mas apesar, e aí o texto já fala um comentário colocando meu posicionamento, apesar de na Constituição Federal, no seu artigo 173, parágrafo 5º, ou no seu 225, parágrafo 3º, dizer sobre a possibilidade de uma responsabilidade penal à pessoa jurídica por crimes contra a ordem econômica ou por crimes contra o meio ambiente, nós não temos uma responsabilização com sanção penal específica para esse tipo de crime. Eu posso dar umas sanções administrativas, multas a serem aplicadas, posso, inclusive, dependendo da situação, ter uma suspensão da atividade econômica, mas a sanção penal, que é privação da liberdade, restrição da liberdade, ou pena de multa, mas não seria essa multa administrativa, é uma multa determinada na norma incriminadora. Consequentemente, você passa a ter a impossibilidade de reconhecimento de uma responsabilização da pessoa jurídica para cometimento de crime. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que pessoa jurídica, pelo posicionamento majoritário, pessoa jurídica não pode ser sujeito passivo do crime de calúnia. Eu não posso imputar a uma pessoa jurídica o cometimento de crime. Eu não posso chegar e falar o seguinte, olha, a Chevrolet cometeu o crime de homicídio. Isso não vai ser calúnia. Isso vai ser difamação, mas não calúnia. Não tem como ter essa possibilidade. Por que não? Porque pessoa jurídica não comete crime. E por que ela não comete crime? Porque ela não tem os elementos do dolo, ela não tem os elementos de consciência e vontade. O sujeito ativo da conduta criminosa precisa ter esses elementos para se adequar à teoria finalista da ação. Como ela não tem, eu não posso afirmar que comete crime. Ah, mas fulano de tal cometeu crime ambiental. As sanções, na minha visão, as sanções são sanções administrativas e não sanções de cunho de privação de liberdade. Na hora que você vê o cometimento do crime, quando você tem as penas de privação de liberdade, elas são aplicadas aos sócios e não à empresa, respeitando posicionamentos doutrinários diferentes e respeitando um posicionamento
do STF dizendo que há possibilidade de responsabilização da pessoa jurídica em determinadas situações. Eu só quero entender como é que será aplicada a sanção de privação de liberdade, mas a gente respeita o posicionamento dos outros. Enfim, então no posicionamento majoritário, o sujeito ativo no crime de calúnia é qualquer pessoa e o sujeito passivo seria a pessoa física, não se comportando a pessoa jurídica. Lembrando, mais uma vez, que existem posicionamentos contrários a isso. Já a difamação, como a sua honra é uma honra perante a sociedade, perante terceiros, eu já não imputo mais uma conduta criminosa, mas eu ofendo a sua reputação, e reputação é o que eu tenho perante terceiros. Então, quando eu ofendo a sua reputação, aí sim a pessoa jurídica pode ser sujeito passivo, porque toda pessoa jurídica possui uma reputação. A Chevrolet, a Odebrecht, a Leão Sampaio, enfim, qualquer instituição, qualquer pessoa jurídica, assim, melhor falando, e pessoa física possui honra perante terceiros. Ela possui uma credibilidade, uma reputação perante uma sociedade. Então, num crime de difamação, o sujeito ativo você tem como qualquer pessoa e o sujeito passivo eu posso ter a pessoa física e a pessoa jurídica, já que a pessoa jurídica possui reputação. Por sua vez, o crime de injúria é para ofender a intimidade, a honra subjetiva, pessoal do sujeito. Consequentemente, pessoa jurídica não possui honra ou dignidade pessoal. Ela possui reputação, mas não dignidade, não decoro, que são situações direcionadas à pessoa física e não à pessoa jurídica. Isso significa dizer que na crime de injúria, somente a pessoa física pode ser sujeito passivo, enquanto que o sujeito ativo também somente a pessoa física pode ser sujeito ativo da conduta criminosa. E aí você passa a ter a distinção dos três crimes de forma bem rápida e simples ou compreensível em relação a isso. Imputou crime, seja pela elementar ou pelo título do crime, sabe que é falso a uma pessoa, consequentemente o torno calúnia. Saiu disso, ofendeu a honra perante terceiros, reputação, difamação. Ofendeu a honra pessoal, subjetiva, injúria. No 138, existe a pena do parágrafo 1º, ele fala que na mesma pena incorre quem, sabendo falsa imputação, propala ou divulga. Então, se você sabe que aquela informação é falsa e assim você continua propagando ou divulgando ela, você vai incorrer na mesma pena, certo? O parágrafo 2 fala de é punível a calúnia contra os mortos. Alguns me dizem, professor, se a honra seria uma honra subjetiva, ou objetiva e não subjetiva, como é que eu aplico uma honra? Uma definição de honra subjetiva, né? Por isso que eu entendo como sendo mais correta a honra objetiva, que seria ofender você perante terceiros, né? Caluniando você, né? E aí o morto teria essa possibilidade. Mas para que isso? Porque para ele ter a possibilidade, inclusive, de revisão criminal. Ou se alguém imputa ele, vamos imaginar que ele foi condenado por um crime que não cometeu, certo? Ele pode entrar com uma revisão criminal, mesmo depois de falecido, seus cônjuges, descendentes, ascendentes, irmão podem entrar, e ele pedir para aquilo ali seja, se tiver novas provas, vocês vão estudar isso em Processo Penal 2, tá? Artigo 621 do Código de Processo Penal, e aí, consequentemente, você consegue retirar essa conduta criminosa. E se alguém, sabendo disso, continua imputando mesmo depois de morto,
e sabendo que aquilo ali é falso, consequentemente você responde por crime de calúnia, porque o próprio parágrafo 2 fala sobre isso. É punível calúnia contra os mortos. E o parágrafo 3º ele fala, admite-se a prova da verdade. Prova da verdade é você demonstrar que o que você disse é verdadeiro e não falso. A conduta criminosa não é imputar a alguém um crime que é falso. Quando você fala prova da verdade, é eu provar que eu estou imputando numa coisa verdadeira. Então, eu não estou imputando uma coisa falsa. Então, estou respondendo agora por crime de calúnia. Disse que o Cláudio matou o Miguel. Aí o Cláudio vai e me processa criminalmente por crime de calúnia. Certo? Dizendo que o que eu falei é falso. Quando eu falo prova da verdade, é eu que sou o autor da conduta criminosa, eu que imputei supostamente um fato falso, definido como crime, o Estado me permite provar que é verdadeiro e não falso. Isso que é a denominada exceção da verdade, é a possibilidade de prova de que o que eu estou falando é verdadeiro e não falso. E aí ele diz que na calúnia isso é possível em qualquer hipótese, salvo nas hipóteses definidas no parágrafo 3º. Que ele fala assim, olha, admite-se a prova da verdade, salvo, ou seja, admite-se que você comprove que a sua imputação não é falsa, que a sua imputação é verdadeira. Você só não vai poder demonstrar que a sua imputação é verdadeira nos seguintes aspectos. Aí ele transcreve 3 aspectos diferentes, certo? Que na verdade não são 3, são 2. Apesar de ter 3, são 2, bem simples. Um relacionados aos sujeitos do 141, e aí eles falam que você não pode provar que é verdadeiro pela profissão que eles exercem, pela função que eles exercem, que é o presidente da República e chefe de governo estrangeiro, certo? Então eu não posso, por exemplo, chegar para saber que uma conduta é falsa. Vamos imaginar o seguinte, foi Bolsonaro que matou Lula, certo? E aí o Bolsonaro me processa por calúnia. Em tese, se não fosse o Bolsonaro, eu poderia comprovar que o que eu falei é verdadeiro. Entretanto, o inciso 2 do parágrafo 3º diz, olha, admite-se a prova da verdade, salvo quando? Quando se o imputado, ou seja, o Bolsonaro, ou a qualquer das pessoas indicadas no inciso 1º do 141. E aí, na hora que você vai lá no 141, no inciso 1º, ele se reporta ao presidente da República e chefe do governo estrangeiro. Então, nesses casos, eu não posso trazer provas necessárias para que eu possa excluir a exceção da verdade. E isso não tem nada a ver relacionado ao Bolsonaro. Estou falando do Bolsonaro porque o Bolsonaro é o presidente atual. Isso é para o presidente, não para a pessoa. Isso é uma regra que existe há anos, há décadas, certo? Então, não sem aguçar o lado político de ninguém, porque não está aqui, não estou aqui para isso, mas explicando para vocês que isso não tem nada a ver com a pessoa em si, mas sim o cargo que ela exerce. Então, consequentemente, está relacionado ao cargo. As outras 2 situações do parágrafo 3º do 138 se referem a, seja de ação pública ou seja de ação privada, a pessoa foi absolvida pelo Poder Judiciário e transitou em julgado. Isso basicamente é lógico. Imagina, eu tenho uma pessoa que foi absolvida pelo Judiciário porque não cometeu o crime, independente do tipo de ação, e aí depois eu começo a falar na rua que ela cometeu aquele crime. Você cometeu o crime, Cláudio, sei que, você cometeu tal crime, você cometeu tal crime. E aí essa pessoa me processa. E aí, em tese, eu poderia provar que o que eu estava falando é verdadeiro. Eu só não vou provar, por quê? Porque essa pessoa, por esse fato, já foi processada, já foi absolvida e já transitou em julgado. É até lógico, né?
Como é que eu vou provar uma coisa quando o próprio judiciário já disse que não há mais crime? Chega a ser lógico isso. Então, são três as situações onde não cabe a prova da verdade, onde não cabe a prova de que a minha imputação não é falsa. Minha imputação ela é verdadeira e não falsa. O mesmo ocorre no crime de difamação, onde há a possibilidade da exceção da verdade ou prova da verdade. Só que na difamação ele só admite numa única hipótese. E qual a única hipótese que ele existe? Está lá no parágrafo único. Exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício da sua função. Então eu só vou poder provar que o que eu falei ofendendo a reputação de um servidor público é verdadeiro se essa minha ofensa foi contra o servidor no exercício da função. Então vamos imaginar que eu chegue numa vara qualquer e diga que um servidor ele é um péssimo servidor, que ele não faz nada dentro da vara e que ele só atrapalha o problema, os processos, ele é um péssimo funcionário e tal. Eu estou denegrindo, eu faço isso na presença de terceiros, então estou denegrindo a reputação dele, ele vai e me processa criminalmente por difamação. Eu posso provar que o que eu falei é verdadeiro? Neste caso, sim. Por quê? Porque ele é servidor e a minha ofensa foi direcionada para o fato dele ser servidor. E aí eu posso comprovar que ele realmente é um péssimo servidor, que ele não faz o serviço direito, que ele, enfim, as palavras que eu tenho utilizado para ofender a reputação dele. Tirando essa hipótese, em qualquer outra, não tenho e não cabe exceção da verdade. Assim como não cabe exceção da verdade em hipótese nenhuma na injúria. Certo? O Estado não permite que você prove que a pessoa não se ofendeu. Também é até lógico. Vamos imaginar que eu chegue para uma pessoa e fale que ela é uma pessoa, dada, que ela é uma pessoa que não tem caráter, que ela é uma pessoa que é desrespeitosa, que ela é uma pessoa que não tem pudor, não tem moral, enfim. Se a pessoa se sentir ofendida e quiser me processar por injúria, porque eu ofendi ela no seu íntimo, na sua honra subjetiva, o Estado não vai permitir que eu prove essas situações. O Estado não vai permitir que eu diga que o que eu estou falando é verdadeiro. Porque o Estado ele vai acreditar que se o sujeito passivo se sentiu ofendido, eu não posso, ou eu não devo e eu não posso admitir que essa pessoa não tem esse sentimento. Eu não posso entrar dentro do sentimento dela, você realmente é uma pessoa que não presta, você realmente é uma pessoa que não vale nada, então engole seco aí e absorve a ofensa à sua dignidade. Isso não existe. Então, no crime de injúria não há exceção da verdade. Então, a exceção da verdade na calúnia, regra, não podendo ser permitida em 3 casos apenas, quando for contra o presidente ou o chefe de governo estrangeiro, ou quando o cara já tiver sido absolvido por aquele fato pelo judiciário com trânsito julgado. Nessas situações não cabe, mas cabe em qualquer outra. Já no crime de difamação, só cabe a exceção da verdade quando a minha ofensa à reputação for direcionada para o servidor público no exercício da sua função. E na injúria não cabe exceção da verdade em hipótese nenhuma. Pois bem, dito isso, nós passamos pelo 138, 139 e 140. Entretanto, o 140 existe algumas explicações ainda a serem dadas, que é sobre o crime de injúria, que está no parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º. No parágrafo 1º eu tenho uma denominação de perdão judicial, certo? Que é causa de extinção da punibilidade. O juiz pode deixar de aplicar a pena, certo? E aí ele diz, quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria, ou se a injúria consistiu
numa retorção imediata. Então, ou quando alguém provocou, não é isso? Ou quando eu que estou sendo processado, eu apenas retorqui, eu fiz uma outra injúria. Alguém me chama de pilantra, safado, vagabundo, e aí eu vou e repito as mesmas palavras e falo: você é pilantra, você é safado, você é vagabundo. Continuo cometendo a conduta criminosa, tanto um quanto o outro. Entretanto, quando houver essa retorção imediata ou quando houver uma provocação da suposta vítima, que ela pode até não ter falado, ela pode ter me provocado, dizendo: você é uma pessoa que, sei lá, certo? E eu falo: não, pilantra é você, ou seja, ela me provocou ou ela me disse que era pilantra, ou ela me provoca ou eu estou fazendo uma retorção. Nessas duas situações eu cometo o crime, entretanto, será um perdão judicial e, consequentemente, será deixado de aplicar a pena. No parágrafo 2 ele fala da injúria real, e é que nós temos que fazer uma distinção lá atrás. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se considerem aviltantes, degradantes, certo? Qual a diferença que nós temos que fazer aqui? Porque a ofensa à honra subjetiva, a ofensa à intimidade da pessoa, se deu por intermédio de violência e vias de fato. Lembre-se que vias de fato é contravenção penal do artigo 21 e violência é lesão corporal do 129. Por que eu não entro no 129? Ou por que eu não entro na contravenção penal? Porque lá na contravenção penal e lá no 129, a intenção do agente era de ocasionar dano ou de vias de fato uma certa machucado na pessoa, certo? Uma vermelhidão nele. Então eu tenho essas duas situações onde a minha intenção, minha vontade é isso. A injúria real, a intenção do agente, ela é denegrir a imagem da dignidade e decoro da pessoa. Só que ele faz isso por intermédio de uma violência ou de vias de fato. São crimes completamente diversos, certo? Porque se eu verificar que a intenção do agente é lesionar, ele vai para a lesão corporal. Se eu verificar que a intenção do agente é ofender a honra dele, o faz por intermédio de violência, consequentemente você está em injúria real, que é o parágrafo 2. E por sua vez eu tenho o parágrafo 3º, a nomenclatura que a doutrina utiliza eu não concordo muito, mas a gente utiliza ela, que é denominada de injúria racial. Eu não concordo porque ele não está relacionado apenas a isso, certo? Olha só, se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem, pessoa idosa e deficiente. Então essa injúria não é uma injúria racial, de raça apenas, mas é uma injúria onde eu posso ter o sujeito passivo definido. Ele define o sujeito passivo. Ele define o sujeito passivo através da deficiência física, ele define o sujeito passivo através do fato de ser idoso, ele define a forma de realização da conduta, que é por etnia, religião, origem, cor ou raça. A única coisa importante que nós temos que fazer a distinção dessa norma para o crime de racismo, injúria racial para racismo. Nós temos que fazer essa distinção para não entrarmos num erro que ocorre de forma constantemente na nossa sociedade. Muitas injúrias raciais são processadas como racismo quando não são, certo? O que difere injúria racial de racismo? O que difere injúria racial de racismo é o sujeito passivo. Se a conduta do agente for por um sujeito passivo determinado,
Isso é injúria racial. Se a conduta do agente for direcionada para um sujeito passivo indeterminado, isso é racismo. Então, se a minha conduta é direcionada para a pessoa, isso é injúria racial. Se a minha conduta é direcionada para qualquer um daquela qualidade, ou raça, cor, etnia, religião, qualquer um, eu estou em crime de racismo. Isso é importante porque as penas são diferentes, o regime de pena é diferenciado, o cumprimento de pena vai para o fechado por racismo aqui, provavelmente nem fechado ele vai, certo? A pena é de 1 a 3 anos, você vai pegar regime aberto. Então, enquanto que racismo, independente do valor da pena, o regime é fechado. Então, isso é importante fazer essa distinção, que é a mesma distinção para crime de homicídio e genocídio. Homicídio, eu mato uma pessoa por ser aquela pessoa. Genocídio, eu mato um número indeterminado de pessoas, mas não por ser ela, mas pela sua qualidade. Entendeu? Então, é importante a gente fazer essa distinção, porque eu tenho, inclusive, dos artigos anteriores, eu tenho exposição de perigo para individual, que é o 132, e eu tenho exposição de perigo para sujeito passivo, que é indeterminado, que são os artigos 260 para frente. Crime de explosão, crime de incêndio, que são aonde o que difere do crime de incêndio, que é expor a perigo uma sociedade, sujeito passivo indeterminado, para um crime de incêndio onde eu taco fogo na casa de uma pessoa que mora sozinha no meio de sei lá, num terreno baldio. Então, eu vou ter uma exposição de perigo individual, sujeito passivo individual, 132, e eu vou ter um crime de incêndio, onde eu taco fogo num prédio, sujeito passivo ele se torna indeterminado, passivo coletivo, aqui é a mesma coisa. Injúria racial, minha conduta é direcionada para uma pessoa específica, e racismo, a minha conduta é direcionada para um sujeito passivo indeterminado. Na dúvida, a gente compreende, já entende que na dúvida se a conduta dele foi uma conduta individual ou geral, eu tenho que aplicar em dúvida pro réu, implica injúria racial. Então, um exemplo mais clássico que nós temos relacionado a isso foi um torcedor que chamou um jogador de futebol de macaco. Se conseguir provar nos autos que ele adota esse tipo de ofensa para qualquer pessoa que seja daquela cor, a conduta dele é crime de racismo. Ponto. Não vou nem discutir sobre isso. Agora, se a conduta da pessoa é direcionada especificadamente para a pessoa, não é racismo, é injúria racial, que é o 140, parágrafo 3º, certo? Por isso a importância da gente distinguir entre injúria racial e racismo, onde injúria racial é a intenção, é a ofensa à dignidade e decoro da pessoa individualizada, e racismo é a ofensa a coletivo, ao sujeito indeterminado. Essa que é a diferença entre essas três normas. Os demais artigos, 141, 42, 43, no 141 são causas de aumento de pena, aumenta-se 1/3 a pena se cometer a conduta em relação às hipóteses definidas no 141, ressaltando que no 142, no 141, parágrafo 1º, é qualificador e não causa de aumento de pena, porque a pena é em dobro. No 142, a determinação é que seja uma exclusão de crime. Isso aqui são hipóteses de atipicidade. Existe uma discussão na doutrina se são causas excludentes de licitude ou excludentes de tipicidade. Eu entendo como sendo excludente de tipicidade, ou seja, não está dentro do fato típico. Excludente de licitude seria uma coisa permitida, não é isso? E na verdade aqui não é que seja permitido. E por que eu falo que não é permitido?
Porque ele fala o seguinte: não constitui injúria ou difamação. Então, não constitui o crime. Se não constitui o crime, a elementar da norma incriminadora, não constitui o fato típico. Por isso que eu entendo como sendo excludente de tipicidade e não excludente de ilicitude, como alguns doutrinadores assim determinam. Certo? No 143 é uma causa de extinção da punibilidade, retratação. Nós já vimos lá atrás. Então, se o agente fizer a retratação da sua conduta nos moldes definidos no 143, ele não terá pena, fica isento de pena, certo? E no 145 vem determinando quais são os tipos de ações penais. Esse artigo ele é interessante porque ele na verdade tem todas as ações penais. Eles têm a ação penal pública incondicionada, ele tem ação penal pública condicionada, ele tem ação penal privada. Então ele pega os 3 tipos de ações e ele especifica cada uma delas. Como é que eu defino a tipo de ação? Se a norma não te dispuser em sentido contrário, a ação será pública e incondicionada. Se ela falar o contrário, vai ser de acordo com o que a norma está lhe dizendo. E o próprio 145 fala isso. Nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa. Queixa, ação penal privada. Legal? Salvo, aí ele volta. Opa, não será queixa, salvo no 140, parágrafo 2, se resulta lesão corporal. No 140, parágrafo 2, é injúria real. Então, na injúria real, ele volta para a regra, pública incondicionada. No parágrafo único, ele vai procede mediante requisição do ministro da Justiça nos casos do inciso 1 e representação nos casos do inciso 2. E aí ele entra na ação penal pública condicionada à requisição ou condicionada à representação, aonde se for os crimes de calúnia, injúria e difamação contra o presidente e chefes do governo, ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Se for calúnia, injúria e difamação contra um servidor público, que é o inciso 2, ação penal pública condicionada à representação. E no parágrafo 3º, que seria injúria real, também ação penal pública condicionada à representação. Então, no 145 eu tenho as ações penais. Como é que vocês vão identificar as ações, quais são as características, as regras, vocês vão ver isso em processo penal.